Boa. E assim, eu acho que nada mais justo do que nós dois aqui já passar uma visão pra galera, né? Um ensinamento. Então, diferente do que a gente mais fala sobre investimentos, eu gostaria que você falasse aí é, umas dicas, né? Umas dicas aí pra pessoa que tá começando um Instagram e quer chegar pelo menos a 400 mil seguidores. Que é o que a 400. gente tem. Eu vou falar com base no resultado Falar do que a gente faz, né? do que a gente fez e faz, o que estudou, tudo mais, para ter o reconhecimento que nós temos hoje. Boa. Eu vou dar umas dicas, aí você vai Como enumerando. como que o Favelado Investidor, o Instagram, tá? Ou o canal do YouTube, você que prefere falar aí, o que nós, especialmente você, vamos focar aqui em você, que você fez para fortalecer e ajudar a empresa a chegar nesse tamanho todo? Sim. Primeiro eu vou dar uma introdução sobre a nossa empresa, né? Falar um pouco do que cada um faz e mostrar as táticas que a gente usou no nosso dia a dia para crescer. Então, primeiro, o Favelado Investidor foi criado em março de 19, né? Então, Certo. eu e o Murilo somos sócios. A gente já foi sócio em outras empresas que a gente fez. O projeto já começou direto no YouTube, depois a gente criou o Insta, criou o Twitter, criou o TikTok. E aí já vai o primeiro ponto que a gente utilizou, que é o quê? Aparecer em todas as mídias, todas as redes, porque é importante que você esteja na cara de todo mundo. Então, você vai aparecer, Tem o que cara abriu o aparecer. YouTube, você tem que aparecer. O cara abriu o Instagram, você tem que aparecer. E você não tem que aparecer de maneira chata, vendendo toda hora ou falando coisa nada a ver. Não, a ideia é aparecer gerando valor. Então, quando a gente começou, quando você for abrir uma empresa, se for abrir sozinho ou tiver sociedade, pensa no seguinte: os sócios eles têm que ter habilidades complementares. Então não adianta eu ter as mesmas habilidades que o Murilo, ou o Murilo as mesmas que as minhas, e a gente ficar fazendo a mesma coisa, porque não vai ter uma somatória, ou melhor, uma multiplicação, para a gente poder tocar a empresa e chegar além. Então, o Murilo, ele é o cara que começou aparecendo na câmera, é o cara que começou lá desenrolado, salve quebrada, tamo junto. Nem tão desenrolado nos primeiros vídeos, né? Os primeiros vídeos foi meio travado, mas foi melhorando com o tempo. E eu sempre fui o cara da gestão, da escrita. Então, a maioria dos posts que tem no Instagram, no YouTube, eu que escrevo as descrições dos vídeos. Por quê? Eu gosto de escrever, gosto de contar história. Hoje, até me considero um copywriter já. E vejo que isso faz com que inspire as pessoas. Então, primeiro, aparece para todo mundo, cara. Hoje não existe nenhum negócio fora do digital. O digital não é uma coisa que está vindo, não é uma novidade, é algo que já está aí. Então, sua empresa tem que estar em todas as redes. Seja ela uma empresa de educação igual a nossa, de informação, seja de um produto ou algum serviço específico, você tem que aparecer. Aparecendo, o que você tem que fazer? Você tem que gerar valor para as pessoas. Então, toda a experiência que a gente teve investindo desde 2015, a gente fez faculdade, trabalhou em multinacionais, a gente investe há muito tempo, isso fez com que a gente tivesse conteúdo para poder repassar para vocês. E para repassar esse conteúdo, a gente precisa de didática. Então, quando a gente vai montar um roteiro, a nossa didática ela tem que ser da melhor forma de entender. Então, como comprar uma ação? O jeito de explicar tem que ser para qualquer pessoa entender. Se tem 12 anos, se tem 15, se tem 20, se tem 50, se tem 100. A ideia é o quê? O seu conteúdo ser legível, entendível para qualquer pessoa. Então, primeiro, apareça, gere valor e depois tenha uma didática simples, fácil. Porque hoje a gente vê na internet facilidade. Então não adianta a gente querer vender dificuldade. Não adianta a gente querer repostar o que está escrito num livro com uma par de linguagem técnica que você não vai querer ler, Ctrl+C, Ctrl+V, que você vai precisar de um dicionário para entender o que está escrito, que o pessoal não vai gostar, não vai curtir, não vai compartilhar. Agora, quando a gente traduz isso para o seu dia a dia, aí você gosta. Por isso que a gente cresceu. Outra coisa, faça conexões com pessoas do mesmo nicho ou de nichos que tenham público parecido. Ah, mas eu não tenho networking. Ah, eu não conheço ninguém. Cara, quando a gente começou, a gente não conhecia ninguém. A gente começou com um seguidor, 2, 3 nos primeiros vídeos e foi aumentando. Como que a gente conheceu as pessoas?
indo a eventos, mandando mensagem, manda mensagem direta, sem encher o saco, tá? Então, quando você for falar com alguém, manda um salve a salve, gosto do seu trampo, beleza, vê se a pessoa vai ver. Puta, eu já tenho uma ideia na mente, já manda a ideia na hora. Por quê? O cara recebe 1.000, 2.000, 5.000 mensagens no dia. Então, tem muita gente que às vezes chega no nosso direct e manda oi. Aí fala, puta, oi, mano, já manda o que você quer. Porque se eu bater o olho, eu já vou responder. Se o Murilo bater o olho, já vai responder. Só tenho 24 horas no dia só. A gente tem pouco tempo e muitas mensagens. Então a sua tem que ser aquela direta, aquela reta. E é claro, você tem que agregar valor. Então não adianta você... Uma coisa que fez a gente crescer no Insta também foi a gente postar os conteúdos, divulgar para quem a gente conhece e usar algumas hashtags e tal, mas também entender a ferramenta. Porque eu vejo muita gente que começa e faz um post no Insta e já sai mandando no direct de todo mundo. Eu tenho certeza que 90% das pessoas odeia receber post no direct. Eu nunca mandei. Eu também nunca mandei. A gente recebe vários e eu sei que essas pessoas mandam para muita gente. Esse tipo de visualização não é legal. Então quando você for fazer um post, você quer que alguém veja, pô, posta alguma coisa relacionada ao que ela gosta. Às vezes você pode fazer uma marcação, ó, comprei o livro que você tá lendo. Esse tipo de coisa vai gerar conexão. Só que quando você se encontrar com essa pessoa, aí você tem que agregar, né? Sim. Pô, como que eu vou agregar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Você vai agregar com a sua história, a sua experiência, o seu propósito. E o próprio ensinamento, né? O próprio ensinamento. Porque, vamos lá, eu lembro muito bem no começo que, mano, era só print do Twitter. Não tinha design, não tinha nada. Não era nada bonito, né? Era o feito. Acho que no máximo tinha um aplicativo lá que eu quebrava a cabeça pra fazer um design bonito, que era o Adobe... Era o Spark Post da isso Adobe. Daí. E tipo, mano, aí a gente trampava ainda na KPMG, eu passava tipo uns 20 minutos ali dentro do busão fazendo aquele post, tipo, 6 horas da manhã, tá ligado? E aí quando eu entendi que a mensagem muitas vezes vale mais do que, pô, tá bonitinho isso, aquilo, né? Ou seja, essa parte de agregar valor. Claro que a gente melhorou no processo, hoje tem designer e tudo mais, mas foi recente. No começo, se você não tem grana, se você não tem tempo, né, mas tem uma grande vontade ali de ensinar aquele conteúdo, faça com as ferramentas que você tem, né, que no processo você vai melhorar aquilo, você vai evoluir. Isso é até um ensinamento do livro A Startup Enxuta. Sim. Né, porque vamos lá, vamos falar de startup. O que todas as startups têm em comum? Né, nenhuma começa ali em cima, senão não ia se chamar startup, certo? Geralmente, ou elas recebem algum investimento, né, ou de uma empresa ou de um investidor mesmo, pessoa física monstruoso, e ainda assim vai melhorando no processo. Ou seja, ela não espera estar tudo funcionando para lançar o serviço, o produto dela. Vamos falar aqui um grande exemplo que era uma startup, o Facebook, né, anos atrás. Começou lá com uma pequena rede social para dentro de Harvard. Né? E depois no processo ele foi desenvolvendo ali a plataforma, a rede social para ser o que é hoje. A Apple começou na garagem. A Apple começou na garagem. E sem ficar indo muito em clichê, vamos falar da gente, por exemplo. Quando você começa um projeto, não adianta, igual o Murilo falou, você ter tudo pronto, você sair comprando tudo que é necessário, porque você pode ter prejuízo desnecessário, você pode se frustrar lá na frente. Então comece com o que você tem. Como que a gente começou? A gente começou com um 6S, né? Não era um 11, um 12, mas não tinha câmera, não tinha iluminação, a gente tinha uma lanterna, então não tinha tripé, então eu segurava o celular aqui e colocava uma câmera atrás do uma lanterna atrás do celular. E aí ia na cara do Murilo e ele sentava numa cadeira velha, não podia se mexer, senão ia fazer barulho. Fiquei cego, rapaziada. Quase ficou cego porque a lanterna era muito forte, né? E o olho dele fica vermelho. Só que não dá pra gravar sem iluminação, né? Não fica legal o vídeo. E a gente fez isso por muito tempo. A gente começou a gravar na sala da casa do Murilo, começou a gravar na laje. Depois a gente foi lá na 25, comprou um fone Boya, que é um fone... lapela, né? É tipo um lapela, né? Um projeto de lapela que pega o áudio total, mas o cabo é muito zoado, tá ligado? Então sempre quebrava, os cachorros em cima. A gente comprou uns 5, porque sempre quebrava. Zoou tudo. Porque o cachorro do Murilo, o Bolt, passava, pisava no fio, aí parava de funcionar. Só que isso não fez com que a gente desistisse, mas fez com que a gente entendesse que
dá para passar mensagem mesmo com pouco. E muita gente gostou quando a gente lançou o quadro Finanças na Laje, por exemplo. Sim, sim. Quem ia ensinar finanças na laje? A gente. E mostra o quê? Proximidade, similaridade. Quando você for criar uma empresa, falando da nossa parte aqui, a gente sempre pensou em agregar para o público e ter um público específico também, né? Por mais que hoje a gente fala com todo mundo, quando a gente começou, a gente definiu qual vai ser o nosso público-alvo, quem é a nossa persona, com quem que a gente tem que falar. E aí você consegue direcionar seu conteúdo. Quando você direciona seu conteúdo, você chega em quem vai se interessar. Se você ficar sempre falando aberto ou sempre ficar trocando de tema, de propósito, você não vai crescer, porque aí as pessoas, você vai confundir a audiência e você não vai ter constância naquilo que você iniciou.